Aqui é Alberto Santos do canal e do blog Verdades Inconvenientes. As armas do homem contra as armadilhas em relacionamentos. Bom, alguns itens eu vou citar aqui, tem outros, mas são os mais importantes que eu escrevi, né, rascunhei aqui, estou para gravar um tempo. E agora consegui chegar a um consenso aqui, filtrando os melhores. São pontos que ajudam o homem a lidar na relação moderna, né, com mulheres, nos relacionamentos. E são pontos que qualquer homem, né, de fundamental importância, que qualquer homem conheça, pelo menos, mesmo que ele não consiga praticar, mas que ele conheça, que ele saiba a existência desses aspectos que ele tem que desenvolver para não cair em armadilhas, talvez até para não ser chifrado, né? Não que isso evite, para que ele não passe vergonha e principalmente para que ele não seja prejudicado judicialmente, socialmente e mais alguns termos aí na lida com mulheres. Então, o primeiro ponto é a experiência. Cara, não adianta, novinhos aqui saem perdendo por serem mais novinhos aí. Faixa dos 15 aos 25. Se bem que tem nego com 40, 50 anos que é cabação também nesse aspecto. Mas a experiência de vida, a vivência conta muito. O relacionamento já vivido com mulheres conta muito, cara. Eu não estou dizendo que precisa passar o rodo em todas as mulheres da sua cidade para aprender algo, até porque nem um pinto louco conseguiria isso, né? Mas o fato de já ter namorado, ou ao menos trocado ideias com mulheres, flertado, enfim, já deixa o cara mais esperto. Nenhum virgão tímido que se acha beta, né? Que é... eu dou risada só, porque essa é a expressãozinha de retardado. Aliás, não tem expressão que demonstra mais virgindade, cabacice no homem do que o cara usar o alfa, beta, né, quando está descrevendo alguma coisa, né? Tem um podcast que eu fiz, depois vocês procurem lá sobre o uso desses termos aí, porque eu sou contra. Então não tem mais cabacice escancarada do que quando o cara usa essa expressão de retardado aí, beta. E nenhum tontolão que tem medo até de passar perto de mulher, com medo de ser zoado, ou porque é baixinho, ou porque é careca, gordo, etc., vai evoluir. Esses caras não vão evoluir se não mudar a forma de pensar sobre ele mesmo e ser ele mesmo o que ele é, né, perante mulheres. E antes mesmo de se relacionar com uma, ele nem precisa se relacionar com uma para ele conseguir ter a visão dele mesmo perante a elas, o que ele vale para uma, o que ele vale para outra. E isso tudo é a experiência que vai revelar para ele, vai mostrar para ele. Segundo item aí, segundo aspecto, enfim, é a experiência com casos dos outros. Não é para ter uma experiência voyeur, não é para ter para ficar lá em cima do muro do vizinho vendo ele trepar, não é isso. Mas a observação sobre como os outros homens, seus amigos, por exemplo, se comportam em seus relacionamentos, conta também. Conta porque é aprendizado. Ver uns se fodendo já deixa o caboclo bem esperto, queira ou não. Mas isso não é para qualquer um, né? Porque a molecada não tá nem aí pro relacionamento deles. Imagina enxergar coisas dos outros para trazer para si a experiência, né? Então, ter essa capacidade de enxergar e saber que fim deu um certo caso, observar lá a reação da mulher perante a atitude de um camarada, saber observar até como é o dia a dia dos seus pais ajuda. Tem nego que repete os erros e cagadas de caras que ele até conhece e se fode. E, porra, se o cara viu no que deu dar crédito à vagabunda, só para citar um exemplo,
por que caralhos ele vai confiar em vagabunda também? Só porque ele pensa que com ele vai ser diferente? Puta que pariu, como... às vezes eu fico vendo, né? Caralho, como tem cara burro em relacionamentos e não enxerga um dedo à frente para saber que se os outros se foderam fazendo tal coisa, ele vai se foder também. Outro item, capacidade de enxergar. Aqui entra a experiência, um pouco do primeiro item lá, mas tem nego cegueta também, que às vezes o cara é experiente, mas ele tem tanta inocência e falta de visão social, comportamental feminina, que ele permite tudo na lida com mulheres quando ele está se relacionando. Geralmente os caras que não têm o mínimo de capacidade de enxergar sinais de que a mulher não gosta mais dele, ou ele está sendo usado meramente como motorista, por exemplo, ou outro utilitário qualquer para a mulher, esses caras são os que levam chifres e depois ficam chorando, né? Ficam choramingando aí. Mas a competência de discernir certos comportamentos femininos também é fundamental para que um cara não seja nem uma coisa nem outra, né? Nem um permissivão, passivão, corno, e nem um cão de guarda possessivo e retardado aos olhos de muitas delas, né? O cara que quer controlar até o respiro. Outro item, a busca pelo conhecimento. Tanto de si mesmo, né, conhecimento de si mesmo socialmente, quanto da mulher a qual ele avaliará para relacionamento. É aqui que muitos erram, porque acabam pensando que, por exemplo, a mulher baladeira, né, só por exemplo, ela vai mudar por ele, vai deixar de gostar, de ir. Ela pode até mudar por um tempo, cara, mas vai querer um cara que queira a mesma coisa que ela. Umas querem relacionamento aberto, mas não dizem diretamente. Elas dão sinais. E o cara se confunde. E outras até querem o sossego, mas escolhem os caras tranqueiras e esses caras não enxergam que aquele tipo de mulher, para eles, não vai dar certo pelo estilo de vida diferente. Hábitos diferentes, aí tem que avaliar. Entretanto, o maior problema aí da história toda é a tigrada fechar o olho e eles falam bora lá, né? Bora lá pra balada, ou carnaval, achar a alma gêmea, ou bora lá achar a deusa nesses app de relacionamentos, quem sabe, ou até acreditam que vão ficar com aquela mulher pro resto da vida, casar, ter filhos e tal. E geralmente os mais novinhos passam a acreditar nisso e são os que mais sofrem quando largam também, porque criam expectativas monstras. Nem mais os novinhos, mas os caras que criam expectativas grandes, monstras, em relação à garota, a mulher que acabaram de conhecer, e outros não têm o mínimo de interesse em buscar informação, né? Tem outros que sequer olham para o lado e enxergam que o amigo lá passa no relacionamento deles, não estão nem aí, eles pensam que é tudo diferente com eles. Fecham os olhos para os materiais que tem de graça aí, né, nos grupos aí, no meu blog, ou ignoram alguma recomendação de amigo. Eu já vi muito cara vindo falar, Alberto, eu recomendei tudo seu, falei, expliquei pro cara, o cara fechou o olho, me xingou, se fodeu, e depois ele veio pedir de volta o material, depois ele veio perguntar o que acha. Quer dizer, primeiro o cara se fode e depois ele vai, né? Então tem cara que não quer mesmo saber de uma palavra de um cara mais experiente. Eles fecham a cara e vão lá se foder em certos relacionamentos que os fazem parecer ratinhos, né? Ratos batendo a cabeça numa caixa de papelão. Às vezes você mostra, aconteceu comigo também, às vezes você mostra o caminho, fala, ensina, mostra exemplos, cara, e o filho da puta insiste em teimar que não, que é ele que tá certo, metendo a cara em qualquer buceta por aí. Outro item, estabilidade financeira, acreditem ou não. De nada adianta o cara ser até equilibrado mentalmente, saber lidar com mulheres,
mas ser um fudido no financeiro, né? Principalmente depois de uma certa idade, até porque um homem precisa dessa estabilidade, dessa calma para a mente dele. Até porque a maioria das mulheres hoje em dia quer sair com o cara, querem fazer tudo que elas acham que tem direito no namoro. Aqui para casos onde o cara é um pouco mais velho, né? Um pouco. E às vezes o cara não tem nem onde cair morto, né? Não que você tenha que ser lá um comprador merdalhão de mulheres, como eu falei num outro podcast. Não é isso. Mas relação com mulher, cara, exige que você tenha suas coisas. Nem tô dizendo que tem que ser rico, que tem que ter o carro, o caralho. Mas exige o mínimo de controle do cara, que ele tenha um mínimo de recurso para muita coisa, se não para tudo hoje em dia, né? Analisa bem. Você vai sair, você vai precisar de grana, gasolina, jantar, etc., mesmo que devida a conta. Assim como muitas outras coisas, pensa bem, raciocínio. Você precisa ter uma certa calmaria financeira, como por exemplo, o cara vai lá prestar um concurso, que ele estudou tal, e que a taxa está R$30 para ele prestar. Só que o cara nem isso ele tem no bolso. Quer dizer, como que ele vai conseguir emprego se não... para procurar emprego, por exemplo, pegando esse exemplo do emprego, ou fazer uma entrevista, ter uma roupa minimamente decente para apresentar, para passar uma certa imagem, para possivelmente ser contratado. Então é um investimento em si mesmo, né? Que exige a estabilidade financeira. Isso exige também que o cara, nesse exemplo da entrevista que eu falei, tenha que vestir nessa ocasião, por exemplo, né? Outra coisa, outro exemplo, quando o cara está na faculdade, mas ainda empresta grana do pai, da mãe, ou de alguém para imprimir, um simples trabalho. Tem uns fudidos que nem grana tem, ou nem guardaram para ver o e-mail lá na Lan House, se chegou, nem 5 minutos de Lan House ele tem, para ver se chegou a resposta de uma entrevista de emprego, para vocês terem uma ideia. E etc. Outros casos que eu poderia citar aqui também. Então, hoje em dia, cara, ainda nesse item estabilidade financeira, para praticamente tudo que você vai fazer, tem que ter uma grana reservada, tem que ter alguma coisa, tem que ter as ferramentas, recursos. E assim é nos relacionamentos também, né? Antes que me entendam mal, não que você tenha que ter do lado uma prostituta que se vende por um lanchinho e refri, mas ter o mínimo de recurso próprio seu, para poder ter momentos que são propícios, né? Vai ser obrigatório vocês se conhecerem. Quando você vai conhecer uma mulher, você sai, ninguém fica namorando e casa pelo celular, né? Por internet. Outro item, a saúde mental e física. De nada adianta o cara ter tudo isso aí que eu já falei e ser um relaxado do caralho que namora um relaxadão, né? Não tá nem aí e vai trepar no puteiro. Ou é um gordalhão lá que nunca foi num médico na vida para dar uma conferida nas coisas básicas, né? Ou um porcão lá que nunca foi num dentista, um lixoso, que não se mexe e ainda por cima se droga, por exemplo. Ou até um cara que desconta o estresse do trampo na mulher. E, cara, de nada adianta ter a estabilidade financeira e até saber lidar um pouco com mulheres, né? Tem uns caras que até sabem os truques e tal. Mas se o cara caga e anda para própria aparência, ou bebe feito um porcão imbecil, ou é lá um viciado, tem manias de agredir mulher, ou desconfia dela como se ela tivesse como se ele tivesse do lado uma puta de programa que é só ele virar o olho para outro lado que ela vai sentar na pica do outro, né? E às vezes a mulher nem é desse tipo, né? Então o cara é meio viciado nisso, né? Ele tem vícios sociais e de nada adianta também o cara ser um exímio conhecedor dos jogos femininos, mas viver sofrendo com algum problema de saúde, que ele não está nem aí para isso, né? Ou isso afeta, né, a relação. Ou, por exemplo, um estouradão que só porque faz jiu-jitsu, sei lá, outra porra na academia,
que se um outro olhar para a namorada dele, ele já vai lá tirar satisfação, querer quebrar a cara do outro, para mostrar a macheza dele, ou para mostrar como ele é fodão, né? Ele precisa de uma autoafirmação para defender a amada dele e tomar um processo de graça, ou às vezes até um tiro no meio da testa e cair como um saco de bosta molhado. Outro item, capacidade de não canalizar toda a energia no relacionamento e ter outros focos e prioridades, projetos profissionais e pessoais. Eu já vi muitos caras focados em estudos, né, faculdade, pós-graduação, doutorado até. Alguns até abriram empresa, né, outros fizeram investimentos, estão vivendo de juros. Uns começaram a vender um produto até que bem e até faturaram pra caralho, né, com as ideias que tiveram, porque eram inteligentes e capacitados, focados para estudar, se formar em vários cursos, ou para empreender, etc. E de repente conhecem uma menina, né, conhecem uma mulher que, sei lá, o cara fica, parece que derramaram secreção bucetal encantada nos olhos de alguns, né? Porque praticamente param, os caras param o que estavam fazendo, começam a retroceder, se endividam, largam estudos para comprar um barraco logo, pensando que vão casar e meter toda hora na casa toda com a mulher que conheceram, né? Tem uns que passam a empresa no nome da mulher, outros pensam que, outros fazem sociedade, outros pensam que se não dedicar tempo total integral à fêmea que conheceram, eles vão ser abandonados, caralho, velho, ou vão aborrecer a patroa, né? Quando o cara fala patroa, você já sabe que é tontolão, né? Já sabe que tem autoestima baixa. E os que até se desplanejam todos, né? Se atrapalham depois que conhecem a mulher. Uns que traçaram metas há meses até atrás de terminar curso ou juntar uma grana para comprar um carro, mas não conseguem seguir seus caminhos porque pensam que namorar é se desfazer de amigos e tal, né? Pensam que namorar ou relação com mulher é se anular, feito uma formiga que alguém vai lá e pisa e mata, ou se anulam fazendo todas as vontades de algumas espertinhas, né, que sabem disso, que sentem isso, sentem que o cara pouco ou nenhum contato teve na vida com mulheres, e esses caras acabam e se esquecem de si mesmos, se diminuindo como amebas falantes e choronas por buceta. E tem os que se dedicam mais à mulher, né? Tratam como rainha, mas tem casos onde elas cagam e andam para eles. Ele deixa de fazer o negócio dele, mas elas cagam e andam para eles e os caras tratam como rainha e algumas tratam ele como um servo qualquer. O último item, até deixei por último porque esse aspecto aí eu acho que é o principal, cara. Exclusivamente quando um homem tem que lidar com as artimanhas, joguinhos femininos, a estabilidade emocional, né? Então, o cara, quando ele é obrigado, ele vai se deparar, pelo menos uma vez na vida, ou em todas as vezes, todos os relacionamentos, diria eu, com joguinhos femininos, chantagenzinhos do caralho, comportamentinhos infantis de muitas lá que acabam irritando o cidadão e muitos caem na merda de bater, né? Aí os caras já perderam, já é perdedor, já começa a bater, agredir, xingar, brigar com a família, tanto a dela quanto a dele, tudo por causa de 5 minutos de variação de humor feminino, ou porque ela teve lá um ataque de infantilidade. E é delas isso, cara. Elas mesmas, muitas assumem que tem momentos de intempestividade, de criancice. Umas acham bonitinho, né, esse lado. Então,
Então o cabra tem que saber lidar com isso, não é ter que aturar todo dia uma mulher maluca, não é isso, mas saber como proceder, conhecer a postura que tem de ser tomada para não se foder e não foder outras pessoas, né? Aqui perde quem? Perde aquele burrão que não busca conhecimento, não olha nem para o lado para perceber quando uma mulher está fazendo manha, ele acha que é pessoal, e aqueles que até ficam sabendo da traição em alguns casos, mas em vez de pegar a malinha, mandar a mulher a merda e pegar o primeiro ônibus ou a chave do carro dele e ir embora, o que nego faz? Acabam cometendo os crimes passionais que tanto vemos nos noticiários, né, na TV, internet aí. Então esses filhos da puta, eles acabam, por burrice, ignorância, até ajudando essa motivação da falácia da mídia sobre machismo e violência contra mulheres, né, e outras campanhas criadas demonizando todos os homens, os nivelando por baixo, nos nivelando por baixo, né, os nivelando como animais selvagens que devem ser punidos. Então o controle da mente, cara, é fundamental, por isso que eu deixei esse item por último. O controle emocional é o mais importante dos itens, o mais importante, o fundamental, o principal, por isso que eu estou falando agora por último, porque o cara que hoje em dia tem o controle tanto do próprio pinto, né, falando de forma a ver a libido, né, o cara que tem controle do próprio pinto quanto da mente dele, quando se depara com algum comportamento feminino reprovável, ele já é um campeão social, cara. Se ele se controlou, se ele sabe como proceder, ele já está bem mais na vantagem do que muitos que perdem a vida, perdem a cabeça por merda e acabam se fodendo na maioria das vezes pro resto de suas vidas. E isso decreta suas derrotas fronte à necessidade imbecil de ser aceito por uma boceta peluda que deu lá um ataquinho. Espero que tenham entendido a mensagem desse podcast. Até o próximo.